Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para mais uma mini aula, tá? Hoje nós falaremos, né? Nós ainda continuaremos falando sobre a tabela periódica, só que hoje veremos um ponto mais específico, tá? Nós vamos ver qual a relação entre distribuição eletrônica e a localização de um elemento na tabela periódica. É um conteúdo de extrema importância que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? E vamos lá. Mais uma mini aula aí, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse conteúdo aí auxilie no estudo de vocês. Então, bora lá para a nossa mini aula. Bom, já inicio aqui falando para vocês que a partir da distribuição eletrônica a gente consegue obter importantes informações sobre um elemento, tá? Então, a partir da distribuição eletrônica para um átomo, nós podemos obter informações super importantes, dentre elas a quantidade de elétrons, né? O período de localização do elemento e a família em que esse elemento está localizado. Ou seja, a partir da distribuição eletrônica para um átomo qualquer, eu consigo descobrir aonde que o elemento daquele átomo está localizado na tabela periódica. Olha só que bacana, que interessante. Bom, aí a gente precisa olhar de duas formas diferentes, né? A gente precisa olhar primeiro para os elementos representativos e depois para os elementos de transição, porque tem uma pequena diferença entre eles com relação à associação entre distribuição eletrônica e localização na tabela periódica. Bom, vamos ver primeiro para os elementos representativos. Para os elementos representativos, a localização é determinada com base nas seguintes informações, tá? O número da camada de valência do átomo vai indicar o período, isso daí a gente já viu, né? E o número da família que aquele elemento pertence, ele vai ser dado em função da soma do número total, né, de elétrons da camada de valência. Bom, o que isso significa? Significa, ó, a partir da distribuição eletrônica de um elemento representativo qualquer, eu consigo prever, eu consigo descobrir onde é que ele está localizado na tabela periódica. Vamos fazer um exemplo aqui para o enxofre? Enxofre, número atômico 16, significa que ele tem 16 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, ó, distribuir os 16 elétrons dele. Como é que eu vou saber a localização desse átomo? Primeira coisa, ó, o número da camada de valência vai indicar para mim o que? O período. E o número total de elétrons contidos na camada de valência vai indicar para mim a família que esse elemento pertence. Então, foi muito fácil, ó. O enxofre vai pertencer ao terceiro período, tá? De qual família? 2 mais 4, 6 da família 6A. Muito tranquilo, né? Mesmo eu posso fazer para o carbono, ó. Carbono tem 6 elétrons. Se eu faço a distribuição eletrônica para o carbono, eu vou ter isso daqui. Ó, segundo período, qual família? 2 mais 2, 4. Família 4A. Cálcio, 20 elétrons. Se eu faço a distribuição eletrônica, eu vou chegar nessa camada de valência aqui, ó. Camada de valência 4, então, quarto período. Opa. Bom, e qual família? Se tem 2 elétrons de valência, família 2A. Então, cálcio está localizado no quarto período da família 2A. Por último aqui, um outro exemplo, para o iodo. A distribuição eletrônica dele está aqui, ó. Terminou a distribuição eletrônica na camada 5, então, quinto período. Quantos elétrons que ele tem na camada de valência? 2 mais 5 dá 7, então, família 7A. Então, muito tranquilo, né, pessoal? Com um elemento representativo, para a gente saber onde é que aquele elemento está na tabela periódica, a localização exata dele, basta a gente fazer a distribuição eletrônica dele e olhar. O número da camada de valência vai indicar o período e o número total de elétrons da camada de valência vai indicar a família dele, que nesse caso, como ele é um elemento representativo, ele sempre vai ser da família A, ok? Bom, vamos fazer um exemplo aqui então? Vamos fazer um exemplo aqui então, ó. Descubra quais são os elementos, né? Na verdade, aqui está com a resposta, não era para estar, né? Mas enfim, eu dei um elemento X aqui para vocês, com o número atômico 37. Para a gente descobrir quem são esses elementos, bastaria a gente fazer a distribuição eletrônica, né? Terminou a distribuição eletrônica aqui. Camada de valência 5, então quinto período, 1 elétron na camada de valência, família 1A. Se vocês forem lá no quinto período da tabela periódica na família 1A, vocês vão ver que esse elemento é o rubídio, tá? Símbolo RB. O mesmo para esse outro aqui, ó, é um elemento Y, tem 7 elétrons. A gente faz a distribuição eletrônica desses 7 elétrons, 1s2, 2s2, 2p3. Ó, camada de valência aqui é 2, então segundo período, 5 elétrons na camada de valência, família 5A. Se vocês forem lá na família 5A, no segundo período, vocês vão ver que o elemento é o nitrogênio, ok? Então tá aqui, ó, rubídio tá no quinto período da família 1A. Nitrogênio está no segundo período da família 5A, ok? Então, muito tranquilo. Bom, e para os elementos de transição, qual é essa relação entre
distribuição eletrônica e localização. Bom, para os elementos de transição, a localização é determinada com base nessas informações também. Só muda um pequeno detalhe, tá? Bom, o período a que o elemento pertence, a gente vai descobrir olhando o número da camada de valência, assim como foi para os elementos representativos. Só que a família vai ser determinada de uma forma diferente. Ó. No caso, para um elemento de transição, o número da família vai ser descoberto de acordo com a soma dos elétrons da camada de valência com os elétrons do último subnível, ou seja, com os elétrons do último subnível lá, onde eu terminei a distribuição eletrônica. Por exemplo, para o escândio, 21 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou ter isso daqui. Bom, qual que é a camada de valência? É aqui, 4, tá? Camada de valência é sempre a última camada, tá, do átomo? Então, o quarto período. Bom, qual a família? Se ele fosse um elemento representativo, ele estaria na família 2A, só que ele não é, tá? A distribuição eletrônica dele terminou aqui, ó. Se eu terminei em D, a gente viu que terminou em D ou F, né? É um elemento de transição. Nesse caso aqui, então, nós temos um elemento de transição externo, né? Porque terminou em D. Bom, mas isso agora não é o meu caso. Ok, como é que eu faço para determinar qual família que o escândio pertence? Eu não olho apenas o elétron de camada de valência, eu tenho que somar os elétrons da camada de valência mais os elétrons do último subnível dele aqui, tá? Que recebeu o elétron. Então, eu somo 2 mais 1, 3. Bom, se ele é um elemento que terminou em D ou F, ele pertence à família D. Então, esse elemento aqui, o escândio, ele vai estar no quarto período da família 3B, ok? Bem tranquilo, só muda um pequeno detalhe, né? Como vocês podem ver. Bom, tá aqui o escândio, ó, quarto período da família 3B, ok? Bom, mais um exemplo aqui, indica a localização dos elementos a seguir. Então, tem aqui dois elementos, ó, tem um manganês e um nióbio. Manganês tem número atômico 25, então nós vamos distribuir de 25 elétrons dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, não terminei aqui, 3d5. Então, olha só, a camada de valência é a última camada, essa daqui. E o último subnível, ou seja, aquele que recebeu os últimos elétrons, está aqui. Como é que eu vou saber a posição desse elemento? Bom, camada de valência 4, então ele vai estar no quarto período. Bom, e para eu saber a qual família ele pertence, basta eu somar os elétrons da camada de valência, que são 2, mais 5, né, que são os elétrons aqui, ó, do subnível mais energético, ou seja, os elétrons que foram os últimos a serem distribuídos. Se eu somo 2 mais 5, vou ter 7. Bom, se esse elemento terminou a distribuição eletrônica em D, significa que é da família B. Então, família 7B. O mesmo eu vou fazer para o nióbio, número atômico 41. Então, vou distribuir 41 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3d3. Ok, camada de valência está aqui. Qual o número da camada de valência? Camada 5, quinto período. Qual vai ser a família? Ó, aqui está o subnível mais energético, ou seja, onde eu terminei a distribuição eletrônica. Para eu saber a família, basta eu somar 2 mais 3, 5. Se ele terminou em D, ele é um elemento da família B. Então, qual família que pertence? Família 5B. Ok? Entendido? Beleza? Bom, tá aqui então a localização. Manganês, ele tá aqui, ó, no quarto período da família 7B e o nióbio está aqui no quinto período da família 5B. Tá joia? Então é muito fácil, pessoal. A partir da distribuição eletrônica, a gente consegue determinar a posição de um elemento na tabela periódica. Olha que bacana. Vamos praticar aqui um último exemplo aqui. Faça a distribuição eletrônica e indica a localização dos elementos a seguir. Exemplo parecido com aquele que nós vimos ali. Vamos lá. Arsênio, número atômico 33. Então, vou fazer a distribuição eletrônica. 1s2, vou distribuir até dar 33 elétrons. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Acabou aqui a distribuição eletrônica. Bom, camada de valência está aqui. Qual o número da camada de valência? 4. Então, ele vai estar no quarto período. Bom, e a família? Se ele é um elemento que terminou em P, significa que ele é um elemento da família A. Ok? A gente viu que terminou em S ou P, família A. Terminou em D ou F, família B. Bom, se ele é um elemento da família A, ele é um elemento representativo, ok? Então, basta eu somar os elétrons aqui da camada de valência. 2 mais 3, 5. 5 o quê? Família 5A ou então grupo 15, ok?
Vou fazer o mesmo para o níquel, ó, 28 elétrons, vou distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Ó, terminei onde? Em D. Então, eu sei que ele é um elemento da família B. Já sei de antemão que ele é um elemento de transição. Bom, camada de valência está aqui, o número da camada vai indicar o período, então, quarto período. A família, se ele é um elemento de transição, não vai ser esse 2 aqui. Eu tenho que somar esse 2 com esse 8. Porque para um elemento de transição, para a gente descobrir a qual família ele pertence, eu tenho que somar os elétrons da camada de valência, mais os elétrons do último subnível, né, do mais energético, o último que recebeu elétrons. Então, se eu somo 2 mais 8, eu vou ter aqui família 10B, ok? Entendido, então, pessoal? Aqui está a representação deles, né, a localização deles. O níquel, então, está aqui no quarto período da família 10B, né? E o arsênio está aqui no quarto período da família 5A ou grupo 15. Entendido? Então, é bem tranquilo. Vocês viram ali, não tem muito segredo. É só fazer a distribuição eletrônica, olhar. Quero saber a qual período? Olha o número da camada de valência. Quero saber a qual família? Bom, se for um elemento representativo, basta eu olhar o número total de elétrons da camada de valência. Agora, se for um elemento de transição, como é esse caso aqui, né? Se ele terminar em D ou F, o que eu tenho que fazer? Somo os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético, ou seja, do último subnível que recebeu o elétron, ok? Vou ficando por aqui, então. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido. E a gente se vê aí na próxima mini-aula, que será sobre propriedades periódicas. Tchau, tchau, então, pessoal. Até a próxima mini-aula.